Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dando continuidade aqui à nossa ação da semana, que iniciou aqui hoje com uma entrevista gravada, né, que eu fiz agora há pouco. E, né, vamos dar continuidade aqui conversando com a Maria Cristina, ela que está aí na luta por justiça, justiça aí que é contra aí o crime que fizeram contra o seu filho. E ela é uma das mães aí da vítima de Paraisópolis, né? Uma chacina, uma tragédia que ocorreu aí nesse último momento. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, né? Vamos falar sobre isso e para a gente começar aqui, peço para que a Cristina, né, se apresente, fale um pouquinho dela. Olá, eu sou Cristina. Eu sou mãe do Denis Henrique, uma das vítimas do massacre que aconteceu em Paraisópolis. Eu vou até corrigir o que você disse agora, Guilherme, que não foi uma tragédia, foi uma ação premeditada da polícia, aonde eles arquitetaram aquela ação que resultou na morte dos nossos filhos. 3 anos e 7 meses que eu estou nessa luta e eu venho tentando, eu vou falar assim, desconfigurar, não sei lá como é que fala, desconstruir, né? Várias narrativas que são alimentadas pela polícia e também trazer uma realidade que não foi passada e que não é passada. Foi passada no momento, na época que foi uma tragédia, que foi um acidente, que foi uma infelicidade, enfim, tiveram vários nomes, mas não deram os nomes certos. Então agora a gente tem que falar de acordo com o que de fato aconteceu. Foi uma ação policial que resultou na morte dos nossos filhos, uma ação premeditada. Sim, eu só para falar que eu concordo, né, com isso. Quando eu falo de tragédia, eu falo como um acontecimento triste. Talvez eu não tenha usado o termo mais apropriado, né, para isso. E Maria Cristina, né, primeiramente, né, pro cara que tá meio desavisado, né, o que que ocorreu em Paraisópolis que tirou a vida do seu filho? Aconteceu que, naquela ocasião, em Paraisópolis, na comunidade, a comunidade já vinha sofrendo uma repressão policial por muitos dias. A polícia já vinha ameaçando aquela comunidade por conta da morte de um sargento que tinha acontecido um mês antes, nas imediações lá de Paraisópolis, nas imediações não, em Paraisópolis mesmo, e eles começaram a oferecer, não oferecer não, a simplesmente perpetuar dentro da comunidade os abusos de autoridade já vinham acontecendo e as ameaças de palavras de baixo calão, ameaças de morte, a comunidade já vinha sofrendo, e eles falavam que não ia ficar assim a morte do Sargento Ruas, né? E aí foi o que aconteceu. Eles programaram, premeditaram essa ação, eles arquitetaram tudo desde o início. Eles cercaram um baile onde tinha quase 5 mil pessoas e as pessoas, a grande maioria, né? Vou falar assim, a grande maioria conseguiu se evadir do local da rua, mas os que estavam encurralados estavam dentro das vielas, que foi para onde tiveram que correr, foram encurralados e foi onde a tragédia, né? O pânico, até eu às vezes uso esse termo, eu peço perdão a Deus por isso, porque eu estou falando isso. A tragédia é para nós, não para o fato, né, no caso. Onde eles causaram todo aquele pânico, aquele tumulto enfim, encurralaram nossos filhos dentro da viela e agiram com muita repressão policial, muita agressividade, muito uso de armas não letais, enfim. Realmente é bastante complicado, né, tratar desse tema. E Maria Cristina, queria que você falasse, antes disso, eu queria que você falasse um pouco, né, você falou de algumas histórias, né, da polícia
militar para justificar o ato, né? Quais são essas narrativas, embora eu não goste um pouco de usar esse termo, que foi contado pela polícia? Eles sempre têm um álibi, né, para todos os crimes que eles cometem, né? E esse foi mais um álibi que eles usaram para poder tentar legitimar a ação deles. Eles, a princípio, fizeram um boletim de ocorrência falando, né, que tinham 2 indivíduos em cima de uma moto que evadiu-se no bloqueio do comando da Rocan. E, por fim, esses 2 indivíduos trocaram tiro com a polícia e adentraram no baile com moto e tudo, e foi a causa de todo o tumulto. Assim é o que eles alegam. Essa é uma das narrativas que a gente já sabe que não é verdade, porque nunca existiu essa moto, nunca existiu esses 2 indivíduos, e automaticamente também não existiu a suposta troca de tiros. E na sequência, quando eles terminaram, né, a ação deles de matar os nossos filhos, eles socorreram nossos filhos, primeiramente, levando para o hospital do Campo Limpo, e chegando lá, eles falaram que nossos filhos tinham sido pisoteados, que é mais uma mentira, porque nenhum deles foi pisoteado. Nenhum deles tinha um osso quebrado. Não posso falar nenhum, porque tinha um que quebrou a cervical, deu traumatismo raquimedular, um único apenas, mas os outros 8, nenhum tinha nenhum osso quebrado, nenhum tinha uma cartilagem quebrada, enfim. E também a outra narrativa que eles usam é que socorreram nossos filhos, que eles estavam com vidas, estavam pedindo socorro, enfim. Mas isso tudo já foi comprovado e a gente sabe que não é verdade. Entendi. E a que pé que tá essa questão da justiça, né? Teve um ato, né, hoje de manhã, se eu não me engano, vai ter um outro ato no dia 25, né? A que pé que tá essa discussão? São exatamente 3 anos e 7 meses de espera por uma primeira audiência que vai acontecer agora no dia 25 de julho. Nós vamos fazer uma manifestação na frente do Fórum Criminal da Barra Funda, uma manifestação de repúdio, porque é inaceitável, e também de cobrança para que seja feita a justiça, né, vamos dizer assim, mesmo que essa justiça não nos alcance, mas a gente precisa que essa justiça aconteça, porque uma vez que agora vai começar as oitivas, o juiz vai decidir se vai encaminhar o caso para júri popular ou não. E aí é onde a gente entra com as cobranças, porque esse caso ele não pode voltar para a justiça militar, em hipótese alguma, não existe essa possibilidade, porque a gente sabe que eles agiram com muito abuso de autoridade, eles sabem que a gente tem provas que condizem com a versão contrária, que confronta a versão deles. E na terça-feira estaremos lá. Ontem foi no caso, foi o ato ontem que a gente fez uma panfletagem lá na comunidade Paraisópolis. 3 familiares, né, estiveram lá, representantes de 3 das vítimas, alguns movimentos sociais, alguns jornalistas, repórteres. A gente fez uma panfletagem lá para informar, né, para a comunidade que a primeira audiência vai acontecer a semana que vem. E também para não deixar cair no esquecimento, né, porque de certa forma é o que já está acontecendo. Entendi. Maria, se você tiver condições aí de responder, né, eu queria que você falasse um pouco, né, como que era o seu filho, né, é, é, ele estudava, trabalhava, né, era uma boa pessoa, que óbvio, se você tiver com condição de responder, eu sei que imagino que esse tema seja bastante difícil, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Guilherme, é difícil, mas eu já entendi, já é difícil falar sobre tudo, né? Sobre até mesmo da gestação do meu filho, só para você ter uma ideia. Mas eu já entendi que se faz necessário, porque eu preciso manter a memória do meu filho viva. E quando fala somente da morte do meu filho, do assassinato dele,
é como se apagasse a história que ele tinha, porque ele teve 16 anos de vida. Meu filho era um menino excelente, ele era muito educado, ele era muito comportado, ele era um jovem sonhador, que gostava de brincar, de fazer piada, de cantar, de dançar. Ele estudava, aos 16 anos ele já trabalhava, já estava me ajudando a pagar as contas dentro de casa, já tinha responsabilidade. E era um adolescente que estava no auge, né, da sua vida. Estava começando a viver, e por mais que a gente, como mãe, como pais, né, eu acredito que a gente tenha certas dificuldades para manter os filhos próximos da gente, debaixo da barra da nossa saia, como diz a minha mãe. Eu, infelizmente, nessa parte eu não consegui, e o meu filho foi para esse lugar para conhecer, porque ele gostava muito de funk. Hoje em dia, se você andar nas comunidades, se você anda, eu não sei se você anda, mas quem anda nas comunidades sabe. E até mesmo fora das comunidades, a gente vê que o funk é uma música que circula por aí, que atrai a nossa juventude, os nossos jovens, os nossos filhos, meus filhos, os filhos dos meus amigos, enfim. Não tem como falar nada sobre isso. Falar como eu já ouvi pessoas falar assim, seu filho foi para o baile, mas baile não é lugar de adolescente, de um menino de 16 anos, então se não é lugar, onde que é o lugar? Me fala. Porque meu filho não estava fazendo nada de errado, meu filho só estava no baile, e a polícia matou ele, sem perguntar se ele tinha mãe, sem perguntar se ele tinha família, sem perguntar se ele tinha pai, sem perguntar se ele tinha irmãos, enfim, simplesmente o matou. E aí eu vou falar para você, o problema é o baile, como eu já escutei, o problema é o baile, muita gente me aponta nas redes sociais, porque eu estou lutando por justiça, e culpa o baile também não, geralmente culpam o baile, só que o problema não é o baile, o problema foi a polícia que matou meu filho, e eles não deveriam ter feito isso, nem com meu filho, nem com o filho das outras pessoas. Na verdade, eles não têm que fazer isso com o filho de ninguém. Você tocou num negócio bastante interessante, né? Que eu gostaria de tratar sobre isso. O pessoal fala, né, que sempre o problema é o baile. Mas, por exemplo, eu, né, já fui em algumas baladas, né, que não são baladas aí de classe média, que, assim, eu sei que a droga rola lá também, né? Só que, né, a polícia não tá o mesmo tratamento, né, que dá para uma balada de classe média, né, para uma balada, para um baile funk, né? E eu gostaria de saber por quê, né? Como que você vê isso, né? Porque assim como eu tenho o direito de ir se divertir, o seu filho também tinha o direito, né, de ir se divertir também. Eu acho que essa é a parte mais difícil para mim falar sobre isso, porque às vezes não concordando e concordando com algumas coisas que eu sou moradora de comunidade, eu sei muito bem como que é ser morador de comunidade, então eu entendo alguns pontos dos questionamentos dos moradores, das pessoas que são contra, né, os bailes. Eu entendo o posicionamento de todo mundo, mas eu acho que é inadmissível o ser humano, qualquer ser humano, abrir a boca e falar para mim que meu filho morreu porque estava no baile. Eu já cheguei a ouvir, Guilherme, pessoas falar que se estivesse na igreja não teria morrido. Só que ninguém olha pelo que de fato aconteceu. Essas pessoas, elas estão igual eu estive durante 40 anos da minha vida, com uma viseira no olhar, no olho, assim, que impede que a pessoa enxergue a realidade do que de fato está acontecendo. A gente está falando de uma polícia que matou gente inocente. E é isso que tem que ser colocado em pauta. A gente não está falando de um baile funk. A questão não é o baile funk, a questão é que a polícia entrou na comunidade e matou os nossos filhos. E eles usam o baile para criminalizar os nossos filhos. É isso. É como você mesmo falou. Só que eles não entram num baile dos playboys, onde também rola droga, onde também rola tudo que eles falam, tem todo tipo de droga, pesada e não pesada. Eles não fazem isso num lugar onde tem classe média, classe alta, eles não fazem isso. A polícia não faz isso num lugar como esse. Então, essa é a questão que a sociedade tem que enxergar. É preciso enxergar esse ponto.
Porque a partir do momento que você começa a enxergar como que é a diferença, são poucas as pessoas que aceitam e entendem que a polícia age de uma maneira na comunidade e de outra maneira aonde não é comunidade, onde que é classe média alta, onde que tem o pessoal de poder aquisitivo. O tratamento é diferente, a forma de abordagem é diferente, tudo é diferente. Agora, por que conosco tem que ser assim? Por que meu filho tem que morrer na mão da polícia porque estava no baile funk? Porque se for assim, a gente tem que sair, a gente tem que pensar igual, tem que sair matando em todos os lugares, não somente nas comunidades. Mas não, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero que a gente entenda que a gente não precisa de uma polícia que mata, principalmente inocente. Sim. E como que surgiu essa organização aí de vocês em busca de justiça, né? Uma organização das mães, dos movimentos sociais. Como que se deu esse processo? Foi logo no primeiro momento, né? Porque acredito, todos os familiares ficaram todos em estado de choque, sem entender, principalmente, acho, acho que nós ficamos perdidos no que tinha acontecido e a forma, o lugar, o local, enfim. E a gente teve esse apoio de movimentos sociais, os familiares, que falaram para nós, né? Isso não vai ficar assim, isso não pode ficar assim, isso foi um homicídio. Aí começaram a explicar para nós que a gente não tinha o entendimento, a maioria dos familiares não tinha o entendimento do que de fato tinha acontecido. A nossa ficha ainda não tinha caído. E eu lembro que foi, no primeiro instante, o CONDEP, o Conselho, acho que é o Conselho Estadual de Direito. Eu precisava ler, eu não consigo falar muita coisa na minha cabeça, mas é o CONDEP. Eles entraram em contato com todos os familiares e começou a reunir os familiares. Era diário no início, foi muito no início mesmo. Diariamente entrando em contato com todos os familiares, colocando todos em contato com todo mundo, para poder, junto, a gente pensar numa maneira de pôr para fora o que a revolta, enfim, a angústia, tudo, cobrar do Estado, cobrar do governador, enfim. E a partir daí a gente nunca mais se largou e estamos juntos aí nessa caminhada até agora. Todos os familiares estão juntos no mesmo grupo, a gente participa de várias conversas e, enfim, estamos juntos lutando. E o que você espera aí dessa audiência que vai acontecer no dia 25? Não, a gente não espera muito, porque é uma audiência que serão ouvidas muitas testemunhas, a gente não sabe como que vai ser, nem a que pé vai ser. Eu particularmente, acho que não somente eu, mas a maioria dos familiares nunca participou de nada desse tipo, a gente não sabe. A gente espera que o juiz ele entenda que esse caso ele é um caso que precisa de punição, porque sem punição não tem justiça. A gente está há 3 anos e 7 meses, como eu reforço todo o tempo, 3 anos e 7 meses sem os nossos filhos, eu sem o meu filho, a dona Evanira sem o filho dela, a dona Adriana sem o filho dela, e as outras mães assim sucessivamente. Mas eles continuam sendo polícia, eles continuam exercendo a função, eles continuam recebendo salário, eles continuam sendo filhos, sendo pais, sendo tios, eles continuam levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. E isso é mais que uma injustiça a mais, né? Porque não tem como você saber que o assassino do seu filho está na rua trabalhando e pode estar matando outras pessoas. Não, é inaceitável, é inaceitável. Então a gente espera que o juiz entenda que é preciso que haja punição. É preciso que haja punição. Sem punição não há justiça. Entendi, Maria Cristina. E Cristina, em relação à questão, né, do caso, né? Sempre tem alguém que fala, né, que a polícia fez isso, mas é um caso isolado da polícia, né? Parece que é o caso isolado 100.500, por exemplo. Eu queria saber aí de você, né?
É um caso isolado ou é uma prática aí, né, que a polícia tem costume de fazer? Eu acho que eles tiveram a infeliz sorte, vou chamar de infeliz sorte, de não conseguir se dar bem nessa ação que eles premeditaram. Aí, por essa razão, não é um caso isolado, não se trata de um caso isolado, se trata de um caso que teve repercussão mundial. E que não somente aqui no Brasil, mas também tem pessoas fora do Brasil, organizações, movimentos sociais acompanhando esse caso. A ONU está acompanhando, a OEA está acompanhando, então tem muitos movimentos, muitas frentes de direitos humanos acompanhando esse caso. Então eles tiveram essa infeliz sorte, não é um caso isolado e a gente sabe que é uma prática, sim, é uma prática que já vem acontecendo, já vem acontecendo desde a época da ditadura militar, a gente sabe disso hoje, e é isso que a gente precisa também enfatizar, que a militarização, ela dá o aval para matar os filhos das pessoas, os filhos da gente. E como que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar sabendo que você pode ser a próxima vítima, ou um filho seu ser a próxima vítima? Eu falo, nós já somos o alvo. O tempo inteiro a gente já é o alvo, por morar numa comunidade, por ser preto, por ser pobre, por ser periférico. Mas aí, quem vai parar essa militarização? Quem vai acabar com essa militarização? Quem vai acabar com a polícia? A gente fala, eu escuto pessoas falam assim, quando não tiver mais polícia, então você chama o Batman. Talvez o Batman chegue e resolva, porque a polícia não faz nada, a polícia não protege, a polícia não resolve. É mais fácil você acreditar que o Batman chega e resolve do que essa polícia, porque essa polícia ela não representa a sociedade, a proteção da sociedade. A gente está vendo dia após dia. Tem, a letalidade policial aumentando depois do novo governo. A gente está vendo, a gente está acompanhando, a gente sabe. Enfim, é uma prática que tem que ser barrada de alguma maneira, que tem que acabar de alguma maneira. Eu só não sei como, mas eu acredito que tem gente que sabe que pode fazer isso. Algum órgão do Estado, né, chegou a conversar com vocês nesse período? Sim, sim. Conversamos com a Defensoria Pública, que está junto no caso, representa algumas famílias, alguns órgãos, muitos órgãos procuram a gente, mas enfim. Eu, particularmente, eu nem gosto muito de falar do Estado, porque uma vez que você tem o seu filho assassinado pelo Estado, todos os outros, no meu entendimento, no meu ver, todos os outros órgãos são sucateados. Porque se o próprio Estado deliberou a morte do meu filho e legitima essa ação, então eu fico com o pé atrás com tudo. Só estou falando isso porque é um desabafo meu, mas eu afirmo e reafirmo, a Defensoria está junto com a gente, trabalhando junto com a gente, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense também está junto, que é uma universidade do Estado, está trabalhando junto no caso. Enfim, tem vários órgãos, né, junto com a gente, mas eu prefiro não falar muito sobre isso. Entendi. E Maria, nesse meio período houve algum né, um acompanhamento psicológico para a família, porque é uma perda, assim, um choque, né, digamos assim, não sei nem como eu coloco isso. Houve o oferecimento do Estado, quando nossos filhos foram assassinados, eles procuraram a gente, assistência social, um monte de gente procurou a gente, foram nas nossas casas, e ofereceram atendimento psicossocial para nós, né? Falar assim, é o CRAV, é um órgão do Estado, eu acho que é um órgão assim que fala. Só que quando você vai. É surreal falar sobre isso. Ontem eu tentei lembrar esse nome e não consegui, o CRAV, lembrei agora. Eles me procuraram na época, foram na minha casa, me ofereceram atendimento psicológico e acompanhamento para minha família. E eu não aceitei, não aceito até hoje, não consigo aceitar, porque é muito pesado falar assim,
o Estado mata seu filho, depois ele vem oferecer atendimento psicológico, psicossocial para você. Isso para mim é totalmente fora da casinha, sabe? Não tem sentido na minha vida, a minha mente não aceita isso, não é de hoje, desde o primeiro momento. Mas aí ela falou: ai, dona Maria Cristina, a gente vai deixar o telefone aqui, e quando for na quinta-feira, eu me lembro que era até na quinta-feira, a senhora vai lá. Aí ela me mandou mensagem antes, eu falei assim: ah, tá bom, onde que é o endereço? Né? Porque eu comecei a entender que eu precisava de ajuda. E aí, quando ela me mandou o endereço, foi onde eu caí dura para trás. Só não morri porque Deus é misericordioso. Porque quando eu vi o endereço do local onde que é oferecido atendimento psicossocial para mães de vítimas de violência do Estado, você vai falar assim, cara, é surreal, é dentro do Fórum Criminal da Barra Funda, onde vai acontecer a audiência a semana que vem. Ou seja, a gente passa, eu sei porque eu conheço, já estive nesse fórum antes, por algumas questões, para fazer pesquisa e, enfim, outras informações, e a gente passa por uma cancela, uma catraca, passa por um monte de coisa para revista, você se depara com um monte de polícia, tudo fardado lá dentro. Então, é totalmente fora da casinha, sabe? Não tem sentido nenhum você oferecer atendimento psicossocial para familiares de vítimas de violência do Estado, onde o atendimento vai ser num ambiente cheio de polícia dentro. Aí a minha mente ficou pior do que eu que estava quando eu soube disso. Aí eu demorei um pouco para entender que eu precisava de ajuda, mas depois, graças a Deus, eu consegui ajuda não do governo, né? Uma pessoa que se solidarizou e me atende hoje voluntariamente, porque eu não pago, não é que tem gente que fala assim, ah, você tem condições de pagar? Não, não tenho condições de pagar, entendeu? Porque é caro um tratamento psicossocial. E aí estou fazendo o meu acompanhamento. E aí, de vez em quando, ainda preciso ainda do órgão do Estado, que é o SUS, né, que eu preciso de passar em psicólogo, eu faço terapia com uma psicanalista, mas eu preciso passar em psicólogo, eu preciso passar em psiquiatra, porque eu faço uso de remédios, e, enfim, mas aí eu tenho as respostas, a maioria grande negativa, faz quase um ano que eu estou tentando passar no médico para renovar minha receita, e eu não consigo, mas enfim. E Maria, falar um pouco aí na questão, né, de lazer para a juventude, né? É, eu acho que esse caso mostra também, entre várias coisas, é que o Estado, né, e não oferece alternativas de lazer para a juventude. Parece que o jovem que está na periferia, ele é fardado aí trabalhar, estudar e quem sabe domingo ir para a igreja, né? Eu gostaria de saber para você o seguinte: falta lugares de lazer para os jovens, né? Porque aqui, né, eu moro em São José dos Campos, aqui em São José é nítido isso. Falta muita coisa para os jovens, não somente o lazer, falta tudo. Eu não sei se você já vê em São Paulo, quando você vê São Paulo, uma cidade, a maior cidade, né, que tem, é, você vê as comunidades, não tem praças, não tem um campo de futebol dentro para fazer um esporte, não tem lazer, como você mesmo acabou de falar, não tem, é descaso total do Estado, descaso total, real mesmo, por conta eu não sei explicar, mas é uma política pública, né? Porque já faz parte dessa política mesmo, que eu vou falar no meu ver, tá? Matar os nossos jovens, essa falta do lazer, de estrutura para as comunidades, de apoio para as comunidades, já é uma política de morte que o Estado usa para matar nós, no caso, a nossa comunidade, matar a nós. Porque a partir do momento que entra o descaso com as comunidades, fica todo mundo à mercê. Esse é o meu entendimento. À mercê do quê? De movimentos sociais que chegam, né? Chegam para dar apoio, para trazer uma cultura, para levar um lazer, para atrair a juventude, porque o Estado ele é relapso demais. Sim, e nesse meio processo você recebeu bastante ajuda, solidariedade desses movimentos?
A que tipo de ajuda você se refere, Luiz? Luiz não, é Guilherme, perdão. Então, tudo bem. Tanto o apoio psicológico, né, apoio aí para poder, né, organizar essa luta por justiça. Sim, tem os movimentos sociais que estão com a gente desde o início e nos apoiando em tudo que a gente faz. Eles são a nossa força, vamos falar assim. Eu me fortaleço neles, esses apoiadores que a gente tem, e eu acho que deveria existir muito mais pessoas como militantes, como essas pessoas de movimentos sociais, muito mais, muito mais. Eu ainda acho pouco para a nossa sociedade. Acho pouco porque, num caso que nem no nosso caso, ficou complexo porque nossos filhos não eram da comunidade Paraisópolis, eram todos de comunidades diferentes. E isso distanciou um pouco, né? Dificultou um pouco eu chamo de dificultar a junção, né? Eu não sei explicar muito bem, não, mas eu acho que deveria ter muito mais engajamento nessa militância de movimentos sociais, as pessoas entender o quão necessário é, porque eles salvam vidas. Essa é a minha visão. E quando eles estenderam a mão para mim, eles salvaram a minha vida. Porque quando eu perdi meu filho, a primeira coisa que eu pensei foi em não mais existir. Entendi. E né, tá um tempo, se você quiser tomar uma água, tá, uma respirada, pode, fica à vontade, tá, Cristina? É... E Cristina, eu acho que uma coisa que a gente precisa colocar aqui, né, que é em relação, né, que você, na verdade, pede justiça, né, e que o crime que cometeram contra o seu filho e contra você jamais vai ser 100% reparado, né? Isso que é o mais triste de tudo nessa história. E não vai ser reparado porcentagem nenhuma, nenhuma. O que eles fizeram com a minha vida, com a vida do meu filho e com a minha vida, com a vida da minha família, não existe nada, nada, nada que repare isso que eles fizeram. E aí você coloca peso, né, de uma ação que resultou em 9 vidas, 9 mortes, 9 famílias, 9 mães que choram, 9 pais, irmãos, tios, enfim, 9 famílias destruídas por eles, por eles. É simplesmente, única e exclusivamente por eles. Aí tem um Estado por trás dele, tem os governantes por trás dele, tem um sistema inteiro por trás dessa polícia que legitima essa ação. Então você começa a tirar uma base por aí. Não existe reparação. A partir do momento que você tem que lutar por justiça. Seu filho foi assassinado pela polícia e você tem que lutar para provar que eles são o culpado. Já é a injustiça seguindo o seu curso, porque já foi injusto com meu filho quando tiraram o ar dele respirar. E comigo está sendo injusto e vai ser injusto até o fim, porque esse caso ele está só começando, né? Essa luta ela está apenas começando. A gente está começando a dar os primeiros passos agora, que agora é a luta de verdade. Não é que ela não era de verdade, ela é de verdade todo o tempo essa luta. Mas agora começam os caminhos jurídicos e a gente sabe o quanto a justiça é lenta, é lerda, quanto existem é, motivos, entre aspas, né, que eles usam para que demore, para que isso demore, para que isso leve tempo, leve anos. E a gente já fala de como que você vai entender que isso, o Estado está reparando. Está reparando o quê? Me diz, será que tem alguém que possa me responder? O que vocês acham que o Estado está reparando nas nossas vidas? Quando a gente tem que lutar para provar que os assassinos dos nossos filhos são culpados. Sim. E Maria, né? Enquanto isso, né, um monte de político corrupto fica impune, né, nessa brincadeira toda, enquanto se mata gente inocente. Pois é.
E aí você ainda vê um projeto de lei que foi sancionado, não sei se foi sancionado, não sei falar sobre isso, mas eu li, eu escutei, eu li alguma coisa sobre. É, parece que se tornou, se eu não estiver errada, se eu estiver errada, que vocês me corrijam. Parece que se tornou crime hediondo fazer baderna dentro em Brasília. Vou falar assim que todo mundo vai falar, nos três poderes. É crime hediondo, mas não é crime hediondo aqui, polícia matar gente inocente. Então, como é que você explica isso para mim? Sendo que tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não acho que seja certo destruir patrimônio público, nunca achei, nem nunca vou achar, mas aí eu também não acho que é certo os governantes estar vendo o que a polícia está fazendo, não é só no estado de São Paulo, é em todos os estados, a polícia mata em todo lugar. A gente tem o exemplo de Salvador, que está acontecendo, tudo que está acontecendo, Rio de Janeiro, a gente tem exemplos e exemplos, chacinas, massacres, como você mesmo disse no começo, casos isolados que somem corpos, que as mães procuram seus filhos até hoje. A gente sabe que isso tudo está acontecendo e eles não fazem nada para mudar. Mas é o cúmulo, é o cúmulo. É inaceitável entender que existem políticos que podem mudar isso, mas que não fazem. É inaceitável. É inadmissível. Maria, você citou aí, né, o caso aí de Brasília e tudo mais. Tem muita gente que fala aí em defesa da democracia. Mas que democracia é essa que nós estamos vivendo que, né, mata jovens a torto direito? Eu nem sei. Eu nem sei o que dizer. Eu só sei que essa democracia matou meu filho. Eu ainda estou aprendendo a entender o que é democracia, porque eu fui jogada nessa luta. E eu não sabia o que era política. Eu não sabia. Para mim, política era só quando a gente ia na urna votar, quando a gente tirava título eleitor. Aí, aquele momento era o momento que eu estava sendo uma cidadã política, né, cumprindo o meu papel de cidadã, tirando meu título, votando, cumprindo o meu dever. Isso para mim era política. Mas depois que eu tive meu filho assassinado, que falaram para mim que era uma política de morte, eu tive que entender sobre essa política de morte. E aí eu tive que entender também sobre a democracia. Então eu estou aprendendo muita coisa ainda. Eu estou aqui eu falo sempre, eu estou disposta a aprender e aprender mais e mais para poder. Eu vou usar o termo que eu usei um dia, que talvez eu não tenha falado isso há mais tempo, faz tempo que eu não falo, mas eu preciso aprender a bater de frente com o Estado, porque hoje eu falo com a prioridade de quem teve um filho assassinado nessa democracia que a gente vive. E, além do seu filho, houveram outras vítimas também, né? Tanto que foram feridas e tanto que foram mortos. Eu lembro que teve uma cena assim horrível de um cara com muleta recebendo um cacetete da polícia. Eu gostaria de saber assim qual que era o perfil das outras vítimas também, né? O que vocês sabem? Muito bom você tocar nisso. Esse vídeo que viralizou, junto com os vídeos, né, do dia do acontecido, era um vídeo que depois foi comprovado que era se eu não me engano, de outubro. Não tenho plena absoluta, não tenho certeza, mas é de outubro. Foi comprovado. Esse cidadão, não, eu vou chamar de indivíduo, porque para mim ele não é um cidadão. Esse indivíduo que bate no rapaz de muleta saindo do baile lá em Paraisópolis é um dos envolvidos na ação que matou meu filho. É um dos indivíduos. É muito importante falar sobre isso. Nossa, eu tentei lembrar o nome agora, mas enfim. É, e é sobre isso. É falar. Você perguntou sobre os. Ai, nossa, desculpa. Bugou minha mente agora por causa desse. Esse é um. Não, não, tudo bem. Você pode respirar à vontade. Se você quiser ir tomar uma água para se acalmar,
e, né, realmente é um negócio bastante difícil e complexo. E eu estava falando aí sobre o perfil, né, das outras vítimas, né, dessa chacina. Você fala dos jovens. Eram todos jovens, todos trabalhador, nenhum tinha passagem na polícia, trabalhavam, estudavam, os que não trabalhavam somente estudavam, que eram 4 menores de idade e 5 maiores de idade, uma garota e 8 meninos, e já tinha um filho, somente um já tinha filho, deixou um netinho, deixou o filho dele para a avó, enfim, todos de famílias humildes. Mas eu aproveito aqui a oportunidade, quem quiser conhecer o perfil de cada um dos nossos, tem um trabalho do CAF disponível no YouTube que conta uma pequena biografia de cada um dos meninos e da menina, e na sequência conta a narrativa contrária do que a polícia fez com nossos filhos, ou seja, conta a verdade do que eles não contaram. E lá você pode se surpreender com tanta coisa que você vai ver, que você fica bobo, porque tipo, se pergunta assim, como que o ser humano é capaz de acreditar que a mídia coloca lá, 9 jovens morreram pisoteados, e aquilo foi sustentado pela mídia de uma tal maneira que alimentou isso na mente do ser humano. Eu acredito que até hoje, acredito não, até hoje, ontem mesmo eu escutei muito isso, e os 9 jovens que foi pisoteado. Não, eles não foram pisoteados, eles morreram asfixiados com bombas de gás, com gás de pimenta, eles foram encurralados dentro de uma viela levando tiros de borracha, tem vítimas sobreviventes, que nem você falou. No boletim de ocorrência que resultou na morte dos 9, são 9 vítimas fatais e 3 vítimas sobreviventes, fora os que não se identificaram por medo da polícia, que não foram depor, que não foram falar que estavam lá porque tem medo. Muitas pessoas foram agredidas nesse dia, só que eles não foram fazer boletim de ocorrência, não levaram isso para conhecimento da sociedade, mas todos eles que ouvi, se chegar a ouvir isso aqui, sabem o quanto é que a polícia foi violenta e truculenta naquele dia. E eles seriam as pessoas ideais para estarem falando isso, porque eles estavam lá. Mas, infelizmente, a gente não pode contar com isso, porque todo mundo tem medo da polícia, infelizmente. Sim. E Maria, você falou aí da questão, né, que isso seria Mas antes disso, né, deixa eu entender uma coisa. Então a polícia estava soltando bomba de gás lacrimogêneo no baile. E esse baile era aberto, fechado, como que era o local, né, do acidente, não, nossa, desculpa, do crime. É uma rua aberta, aonde as pessoas estavam, chegam, liga o carro de som e começa a se organizar e começa a se juntar um monte de gente lá e fica lá curtindo até a hora que cansam, eu acho, né, e vão embora. Só que aí no dia é uma rua, né? É uma rua principal lá, que se chama Ernest Renan, onde tem o baile da 17, que eles falam, que é um baile que já acontece há muitos anos. E a polícia cercou os dois lados da rua, entendeu? Cercou um lado, cercou o outro. Aí quem conseguiu se evadir da rua saiu, apanhou, muita gente apanhou. A rua ficou vazia, mas só que tinha umas vielas de acesso, e nessas vielas e dentro dos comércios também entrou muita gente se escondeu em casas, pulou muro, pulou portão, enfim, foi tumulto mesmo que eles causaram, tumulto generalizado mesmo que eles causaram, e eles encurralaram uma viela, que é uma viela que tem uma escadinha, eles encurralaram nossos filhos lá dentro e lá eles fizeram tudo que fizeram, foi dentro da viela.
tem uma elevação, né? Tinha uma elevação, porque tinha uma escadinha, uns degrauzinhos para entrar para a viela. Então todo mundo correu, foi caindo, foi empurrando, foi sendo empurrado, foi sendo levado, né? E ficou dentro dessa viela e a polícia começou a tacar bomba lá dentro da viela e tacar gás e spray de pimenta e começou a gritar, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Tem um infeliz que fala, tem um vídeo que mostra isso, que comprova isso, não é nenhuma mentira que eu estou contando. Está no processo, é prova no processo. E, enfim, quando a viela se esvaziou, os nossos filhos caíram no chão. Eles não foram pisoteados, entende? Eles estavam todos prensados dentro de uma viela. Quando a viela se esvaziou, né? Porque aí todo mundo quis sair, porque estava precisando sair daquele lugar que era muita bomba, era muito gás. E aí onde quem conseguiu sair com vida dali saiu vivo. E os nossos não conseguiram. Aí foi onde eles caíram. Sim. E Maria, essa prática da polícia, né, de quando morre, né, é assassinado um policial, ou a polícia quer se vingar contra a comunidade inteira, é uma prática decorrente aí da polícia militar, seja de São Paulo, mas do Brasil inteiro? Eu acredito que sim, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Inclusive, nós estávamos ontem em Paraisópolis e a comunidade estava tensa, apreensiva, porque dois dias antes de anteontem, né? 2 dias antes de ontem, é assim que eu falo, teve acho que deve ter sido uma troca de tiro, eu não sei o que foi que houve lá, que um policial foi baleado e a comunidade lá estava sofrendo mais uma vez essa mesma repressão, essa mesma retaliação. Enfim, é prática, de costume, costume deles mesmo. Eles já fazem isso já deve ser da índole mesmo, eu não digo mais nem de ordem da polícia, não, acho que deve ser da índole mesmo, porque acredito que todo policial deve ser ruim, misericórdia, eu não acredito mais que tenha um bom. E Maria, né, a gente tem um grave problema, né, que é o problema aí da violência policial, né? O que que você pensa da polícia? Deveria continuar existindo? Deveria acabar, né? O que que você pensa, né, sobre o que fazer com a polícia? Eu penso que deve acabar, eu penso que deve acabar, e aí as pessoas me perguntam, quando acabar você vai fazer o quê? Vai chamar o Batman? Acho que nem eu te falei, né? Só que aí eu deixo essa resposta, não vai ser, não é para mim, é para os políticos pensarem nisso. Que ninguém precisa dessa polícia que mata. A gente não tem uma polícia preparada, como já ouvi o governador do estado de São Paulo falar, a polícia é mais bem preparada. A gente não tem essa polícia. Essa polícia que a gente tem é uma polícia preparada para exterminar os nossos filhos. Então, a gente não precisa dessa polícia. Então, é preciso sim acabar com essa militarização. Já passou da hora de fazer isso, porque ó, eu convivo, eu conheço mães que sofreram a mesma coisa que eu há 20 anos atrás, 17 anos atrás. Eu estou conhecendo mães que já vêm passando por isso há anos. Então, você vai falar assim, cara, para que está servindo essa polícia? Porque ela não acaba com o crime e ela também comete crimes. Então vamos ser racional. A gente não precisa de polícia que mata. A gente não precisa. Eu estava lendo uma matéria esses dias recentemente que dois integrantes, dois filhos de um policial lá que era integrantes, sei lá, todo mundo integra na quadrilha do crime organizado. De uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, eles estão envolvidos. Então, a gente tem quadrilha aqui em São Paulo, a gente tem o crime organizado? Tem, mas a gente também tem uma polícia que é criminosa e organizada. É isso que eu acho que tem que acabar. Porque se for para acabar, não consegue de um jeito, tem que acabar de outro jeito. E essa parte do acabar não é por minha conta. Eu não estou falando que sou eu que vou fazer isso. É quem tem que fazer, é quem está lá dentro, dos poderes lá, dos 3 poderes, sei lá. Alguém sabe o que tem que fazer, e esse alguém não sou eu. Porque, como eu te disse, eu não sou política, não sei, não entendo de política, não entendo muito de democracia, mas o povo entende, o povo que está lá dentro entende. E certo. E Maria, é,
Qual que é o recado que você deixa aí para as mães, né, que sofrem a mesma questão que você está sofrendo? Não desistam dos seus filhos. Esse é o recado. Eu tive um momento assim da minha vida, assim, quando meu filho foi assassinado, que eu quis desistir de tudo, mas eu me levantei, eu ressurgi das cinzas para lutar contra esse sistema, para lutar contra esse Estado, porque a gente não pode se calar diante de uma situação tão absurda como é o que eles fazem com a gente. Como eu já falei, eles matam o filho da gente e a gente ainda tem que lutar por justiça. Então, eu acho que a única palavra que eu deixo é não desistam dos seus filhos. E essa luta que eu luto hoje, eu também tenho outros filhos. Eu luto por os meus filhos que estão vivos. Eu vivo pela vida dos meus filhos, pela vida dos filhos das minhas amigas, dos meus vizinhos, dos meus camaradas, dos meus colegas, enfim. Eu vivo hoje lutando por justiça, é por nós que ainda temos vida. Não é pelo meu filho que não vai voltar, porque infelizmente isso eles não vão conseguir me devolver nunca, nunca mais. Mas eu preciso que eles parem de nos matar. Eu preciso que isso acabe de uma vez, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Certo? E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, peço desculpa, eu tô tossindo, tô com a garganta meio seca. Cristina, então vai ter um ato em frente aí do Fórum Criminal da Barra Funda. Que horas, até que horas, quem está chamando? Sim, dia 25 de julho, o início da concentração é às 9 da manhã. Você pode estar começando a chegar lá às 9 se você quiser. A hora que você quiser, já estaremos lá. E a gente vai fazer um ato às 11 horas, fazer a leitura do manifesto que está circulando. Acho que encerrou hoje, se eu não me engano, mas se não, acho que encerra amanhã meio-dia para colher assinaturas de movimentos sociais, que é um manifesto onde a gente principalmente fala sobre, deixa eu pegar ele aqui, sobre a questão de serem 31 policiais envolvidos na situação que matou nossos filhos. Tá vendo? Depois eu vou te mandar o link para você colocar o link aí para o pessoal acessar. Olha, eu vou ler aqui o manifesto para vocês, tá? No próximo dia 25 de julho, inicia-se a fase de produção de provas do processo criminal do massacre de Paraisópolis, com a primeira audiência do caso no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. A luta por justiça está apenas começando. Dos 31 policiais militares que participaram da brutal operação que resultou na morte de 9 jovens, apenas 12. Aí eu peço desculpa também, que eu acabei ficando com a garganta seca e minha água está longe. Apenas 12 estão sendo processados. Ainda é preciso assegurar que sejam levados a júri popular, permitindo que responda por seus violentos atos. Familiares e organizações sociais estão se mobilizando para acompanhar o desenrolar do processo. Entidades e instituições da sociedade civil de todos os cantos do Brasil e de fora do país podem contribuir com a luta por justiça assinando o nosso manifesto. Aí depois eu vou mandar o link para você disponibilizar aí, para o pessoal assinar para nós. Como eu falei, vai ser o início às 9 da manhã. A gente vai estar lá se concentrando lá a partir das 9 da manhã. O início do ato vai ser às 11 horas, que vai ser a leitura do manifesto. E a gente vai fazer uma mobilizaçãozinha lá na frente, uma intervenção. E vamos terminar por volta de meio-dia, porque quando for meio-dia e meio, a gente já tem que estar entrando para dentro do fórum, porque nós somos partes, né? Os familiares todos estarão lá, e nós somos partes desse processo e temos que dar nosso testemunho lá. Então, a gente conta com a colaboração de quem puder estar lá junto com a gente para somar força com a gente. Entendi. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer da Maria Cristina. Desejar muita força, porque né, que é um tema
delicado, é um tema que, né, que como você muito bem falou, né, jamais vai ser reparado, né, por conta aí da barbaridade, da brutalidade aí do que aconteceu. Mas assim, o que eu posso dizer, né, é que desejo força primeiramente e também, né, qualquer que você pode contar aqui com mesa de debates, né, que a gente vai estar aí ao dispor seu e das famílias em busca dessa justiça. Então eu passo aqui novamente a bola aí para Maria Cristina para fazer suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade de falar sobre o caso. Acho que hoje eu falei muito pouco, porque eu estou um pouco tensa de ontem ainda, de estar no local onde nossos filhos foram assassinados. Mas eu agradeço a colaboração de todos também que puderem estar somando com a gente, seja presencial ou virtualmente, porque existem outras maneiras de você ajudar a gente na nossa luta, se você conseguir compartilhar nossas informações que a gente agora tem uma página no Instagram, Os Nove que Perdemos, e a gente vai tentar ver se a gente consegue. A gente vai tentar, não, a gente vai conseguir alimentar essa página com todas as informações do processo. Isso eu creio, em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir e nós vamos mostrar tudo que a polícia fez com os nossos filhos. Vai ser devagarzinho, a gente vai começar a construir ela agora, então a gente vai devagar, com calma, para poder dar certo. E é isso. Siga nossas hashtags, 3 Atos, 9 Vidas. É a série que está no YouTube também. Você pode estar compartilhando, divulgando, porque lá você vai ver a história que a polícia não contou. Muito obrigada. Então é isso aí, né? Então agradecendo aqui mais uma vez a Maria Cristina, desejando aqui em nome do Mesa de Debates muita força aí para encarar essa difícil luta, mas que, né, certamente vai ser vitoriosa. E lembrando aqui que sempre de se inscrever no Mesa de Debates, acompanhe nosso trabalho, deixe aí o seu like, comente nos nossos vídeos, segue a gente no Instagram, TikTok e Facebook. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço aí a todo mundo e até mais.